Quem será o aluno que vai ser mandado embora da aula, hein? Ninguém. Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa live. Antes da gente começar as explicações, eu queria pedir só que quem estiver usando o celular, deixe ele no modo paisagem, tá? Deitado, para que você possa ver a tela inteira. E quem estiver usando o computador, fixe a minha tela como sendo a tela principal de vocês, para que vocês possam enxergar a imagem inteira, tá? Hoje também eu não vou conseguir usar o webcam. Vamos ver se eu amanhã consigo, tá? A gente deixando tudo no ponto aqui, certo? Porque no meu caso aqui do meu celular, eu tô meio de estragar a bateria. Então vamos lá fazer nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler é uma consequência, ah, digamos assim, audível, tá? De mudança de frequência em absorção do som, tá? Do observador, que fica meio estranho, a gente fala de som e que não se aplica só ao som, mas geralmente a gente está associando ao som nos exercícios, como vocês vão ver, e ele causa um efeito audível, tá? Um efeito do receptor de frequência diferente. Deixa eu explicar mais ou menos como está aqui na nossa apostila. Ó. Bom, o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório em que a onda captada, ou seja, a onda que é recebida pelo receptor, é diferente da onda que é emitida por uma fonte. Ele ocorre quando há um movimento relativo entre a fonte de ondas e o observador. Então, quando isso ocorre, observa-se o efeito Doppler tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas. Isso significa dizer que, por exemplo, não sei se vocês já tiveram aquela sensação de vocês estarem caminhando, por exemplo, pela cidade e vir um carro de som com um som alto e quando ele chega perto de você, você percebe que o som que ele está emitindo, a voz, é um pouco diferente do que você escutava quando ele estava bastante longe. Isso ocorre com maior nitidez quando o som, ou quando o objeto está em alta velocidade, tá? Deixa eu pegar um vídeo aqui na internet para mostrar para vocês como ficaria mais ou menos o som no efeito Doppler, tá? Eu acho que vai ficar mais claro a ação do efeito Doppler, né, se a gente ver um vídeo, tá? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, ouvir o som. Acho que vocês não vão conseguir ouvir o som. Se eu fizer por aqui, tá? Eu quase que me removi. Deixa eu tirar a apresentação aqui, eu vou mostrar aqui. Essa parte aqui no próprio navegador que eu estou utilizando, que vocês estão ouvindo? Sure. Sim, eu estou ouvindo. Oi? Sim? Sim, Tá. tá. Eu vou colocar agora. Aí vocês prestem bastante atenção, porque ele vai mostrar a diferença do efeito Doppler para carro que vai passar por ele, tá? Então a gente vai ouvir o som, dois sons distintos, ele vai ter duas filmagens, então ele vai mostrar os sons distintos, tá? Quando o carro passar pela pessoa. Ó, que é o carro que ele vai utilizar. Esse foi o primeiro som, tá? Acho que vocês devem. Vou até voltar um pouquinho, ó, preste atenção no primeiro som e depois ele vai emitir o segundo. O som vai ser captado, deixa eu explicar para vocês. O som vai ser captado de duas formas. Uma, quando o carro está passando pela pessoa que está gravando, e outra, o som que é recebido dentro do carro. Vocês vão ver a diferença do som, tá? Vocês conseguiram perceber a diferença do som emitido?
Essa diferença, essa diferença que, digamos assim, que aparece, é chamada de efeito Doppler, e a gente vai estudar agora, tá? Porque a frequência está relacionada com aquilo também que a gente ouve, tá? E isso aqui é um exemplo de efeito Doppler para ondas sonoras, tá? Vai existir também essa mesma consequência, mas a gente não vai escutar, não vai ouvir para ondas eletromagnéticas, como a luz, como o infravermelho, entre outras ondas, micro-ondas, que a gente poderia estar abordando aqui. Mas como o som é mais interessante para a gente, porque a gente consegue ouvir o som, e das outras ondas a gente não consegue visualizar nem ouvir, aí fica um pouco... o som fica mais agradável da gente abordar, tá? Então vamos voltar aqui agora para a nossa telinha original. Então o efeito Doppler é esse efeito aí que vocês acabaram de comprovar, nesse caso para ondas mecânicas, propriamente ditas, né, mais específicas para ondas sonoras. Vamos para a análise qualitativa, tá? Bom, existem dois tipos de movimentos básicos que ocorrem entre dois corpos, tá? Ou esse movimento é de aproximação ou o movimento é de afastamento. Se os objetos, né, se o observador e a fonte estão se aproximando, o som que é captado pelo observador é mais alto que o som emitido pela fonte. Mais alto, pessoal, é relação de frequência e não do volume, tá? Então, a frequência aparente, a frequência que ele ouve ou que ele capta, é maior do que a frequência real. Se a frequência aumenta, então, consequentemente, o comprimento de onda diminui, porque velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Então, por exemplo, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, tá? A outra diminui. Agora, se os corpos estão se afastando, então o som que é recebido, que é captado pelo observador, é mais baixo do que a fonte emitida. Novamente, mais baixo não de volume, e sim de frequência. A frequência aparente é menor do que a frequência real. Consequentemente, o comprimento de onda aparente é maior do que o comprimento de onda real. Essa, como eu falei, é uma análise qualitativa. Agora a gente vai ver a análise quantitativa, tá? Para uma análise quantitativa, para ondas mecânicas, a relação entre frequência emitida pela fonte, que a gente chama de fonte real, frequência real, e pelo observador, que é a frequência aparente, aquela que é captada, é dada pela seguinte fórmula: a frequência aparente dividido pela velocidade da onda, mais a velocidade do observador, tendo o cuidado de que se o observador está parado, a velocidade do observador é zero, tá? É igual à frequência real sobre a velocidade da onda mais a velocidade da fonte. Um detalhe importante: eu não posso cortar a velocidade da onda com a velocidade da onda, porque tem uma soma aqui embaixo, tá? Então a gente não pode cortar. Bom, aqui um detalhe importante: alguns livros, tá? Eu não gosto, mas alguns livros gostam de enunciar a fórmula da seguinte maneira: a velocidade do observador, a frequência do observador é igual à frequência real, tá? Que multiplica a velocidade da onda mais a velocidade do observador dividido pela velocidade da onda mais a velocidade da fonte. Tem uma formulazinha nesse formato aqui, eu não gosto muito dela, então eu prefiro usar as que a gente tem aqui no livro, que depois é só multiplicar cruzado, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente pode observar o seguinte: a velocidade da onda é sempre positiva na equação, mas a velocidade da fonte do observador pode ter sinais de acordo com a orientação, tá? Então, se o observador e a fonte estiverem no mesmo sentido, tá? Um se aproximando do outro, então positivo. Se eles estiverem se afastando, então o sinal será negativo, tá? Vocês vão entender isso melhor no exemplo que a gente vai começar a fazer agora. Por exemplo, uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com 0,1%, né, ou seja, 10% da velocidade do som, 0,1% da velocidade do som. O automóvel está buzinando e a sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. O som ouvido pelo observador terá a frequência D. Então ele quer saber qual é a frequência do observador, ou
melhor falando, a frequência aparente, tá? Essa frequência que é dada aqui, ó. Frequência aparente é a que a gente quer saber. Então, a gente vai tá utilizando essa fórmulazinha aqui para resolver, tá? Deixa eu pegar ela aqui. A gente vai estar usando essa fórmulazinha aqui para resolver aqui. A gente só tem que substituir corretamente. Observação importante. A frequência aparente é a que a gente quer determinar. Eu vou chamar de F com o Azinho aqui, tá? Só para simplicidade de não ter que escrever muita coisa. Bom, uma das coisas que não está escrito aqui, mas que vocês devem sempre lembrar, pessoal, é o seguinte. A velocidade da onda do ar, tá? É 340 metros por segundo, tá? Mas eu acho que nessa questão a gente nem precisa substituir. Vamos deixar aqui, ó, velocidade no ar, que é onde a onda mecânica se propaga o som, tá bom? Ou seja, a velocidade do som, vou até colocar essa aqui, ó, de som, mais a velocidade do observador. Ele não fala qual que é a velocidade do observador, né? Não fala porque o carinha tá parado, né? Tá parada. Então a velocidade do observador aqui vai ser 0, tá? Isso aqui tem que ser igual a quanto? A velocidade, a frequência real, que é 990 Hz, que é dado aqui, ó, 990 Hz. A velocidade da onda, novamente, é a velocidade do som. Como a pessoa está parada e o automóvel está se aproximando, isso significa dizer que a distância entre o observador e a fonte está diminuindo, tá? Então, o sinal o sinal vai ser de negativo e a velocidade do ar, no caso do som do automóvel, né? A velocidade dele é 0,1 velocidade do ar. Então, vai ficar assim, ó, 0,1, que seria a velocidade da fonte, seria a velocidade do carro, vai ficar 0,1 vezes a velocidade do som. Pronto, agora é só a gente resolver esse cálculo, tá? Vai ficar em cima, ó, velocidade da aparente sobre velocidade do som, igual a 990. Aqui nós temos velocidade do som menos 0,1 vezes a velocidade do som. Então isso aqui vai dar 0,9 velocidade do som, tá? Se eu pegar essa velocidade do som e passar por lado multiplicando, ela vai cancelar com essa velocidade do som. E aí nós vamos ter que a velocidade aparente vai ser igual a 990 dividido por 0,9. Se eu multiplico por 10 em cima e embaixo para poder tirar a vírgula, nós temos 9.090, 900, na verdade, dividido por 9, e então isso aqui vai dar 1.100 Hz, tá? Unidade padrão para frequência. Então, a letra B é a alternativa correta, tá bom? Alguma dúvida? Simples assim, tá? Vamos para a nossa última questão de hoje, tá bom? Da parte de física. É o seguinte, uma pessoa está sentada em uma praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 80 km por hora. Então, aqui a gente já deve ficar atento, porque nós vamos ter que converter a velocidade, já vou até fazer ela, ó, 80 km por hora, vou ter que transformar ela em metros por segundo, é só dividir por 3,6, que dá 22,2 metros por segundo, aproximadamente, tá? É só a gente dividir por 3,6, aí lembre-se sempre desse pequeno detalhe. A sirene do carro está ligada e emite um som de frequência de 800 Hz. Então, que é a frequência da fonte, tá? Frequência da fonte igual a 800 Hz. O que mais? Sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, então aqui ele dá o valor da velocidade do som. No caso aqui, o som é a onda, né? Então a velocidade da onda, que é o som, igual a 340 metros por segundo. Calcule, letra A, qual é a frequência aparente, e letra B, qual que é o comprimento de onda que é observado pelo observador. Tendo cuidado de que o comprimento de onda ela vai ter que ser calculada depois da frequência aparente, porque a gente precisa saber o comprimento de onda aparente também, tá? Então vamos lá resolver essa questão. Novamente nós vamos fazer o uso dessa fórmulazinha aqui, tá? Para a letra A, pelo menos. Então na letra A nós temos isso daqui. Observem que a frequência aparente, que é a que a gente quer determinar,
permanece assim, não muda, tá? Então nós teremos a frequência aparente sobre velocidade da onda, 340 metros por segundo, mais a velocidade do observador. A pessoa está sentada, então eu ia falar que só se a pessoa fosse cadeirante, né, para estar andando, mas pode soar pesado. Não é uma piada, mas só se a pessoa fosse cadeirante para estar andando sentado, tá? A fonte real aqui que nós temos, ó, a frequência real é de 800 Hz, cheio, tá aqui. A velocidade da onda, novamente, 340, e a velocidade da fonte, que é do carro, 22,2 metros por segundo, tá? Aí agora é só resolver. Bom, então vai ficar frequência aparente sobre 340 igual a 800 sobre 362,2, tá? E aí é só fazer... Eu não vou multiplicar cruzado para não, digamos assim, fazer muito cálculo, tá? Só vou passar o 340 para o outro lado, que está dividindo, multiplicando, tá? E aí, multiplicando e dividindo esse resultado, o valor tem que dar 855 Hz, tá? Aí aqui um detalhe importante, ó, que eu acabei esquecendo. Vejam que a fonte está se aproximando do carro, então, da pessoa. Então, se está se aproximando, a distância está diminuindo. Então, a frequência aqui, as velocidades, tem que ser a velocidade relativa entre a onda e a fonte subtraindo, tá? Então, em vez de ser 340 mais 22, vai ser 340 menos 22,2, tá? E aí o resultado vai dar... Não faço ideia. Deixa eu fazer aqui na calculadora. 340 menos 22,2. O resultado vai dar 317,8, tá? Então aqui é 317,8 também. Tá? Aí o resultado da frequência aparente na letra A, 855 Hz. Aí na letra B ele pede o comprimento de onda aparente. Então na letra B é bem simples, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E aí aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado, eu quero lambda, né? Então lambda vai ser a velocidade da onda dividido pela frequência aparente. Ora, a velocidade da onda é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som, e a frequência aparente a gente acabou de calcular, 855. Então, efetuando essa divisão, o resultado vai dar 0,4 metros, tá? Ou 40 centímetros, se você precisar, tá? As duas respostas estão corretas. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso aí. Infelizmente, a nossa aula de física vai encerrar agora. Vou estar passando atividade para vocês na plataforma. Vou interromper aqui a gravação. Não saiam para eu poder fazer